Olá, olá você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo. Este é mais um Radar de Inovação em abril de 2024, mais de um ano depois da nossa estreia. Continuamos aqui falando sobre tecnologia, empreendedorismo, inovação e transformação no mundo dos negócios. Nesse episódio, nós temos a produção do Eduardo Chaves, da Kizzy Abreu e da Rafaela Knevitz. A transmissão em vídeo é do Luigi Pinzetta e a técnica é do Vicente Nolasco, sempre conosco aqui no estúdio de GZH. Lembrando que você está sempre convidada a nos acompanhar. O Radar está tanto no YouTube de GZH, quanto nas plataformas de streaming. Vai lá em Radar de Inovação, segue, compartilha, curte. Também no nosso site, GZH, quando coloca lá Radar de Inovação, vai ver todos os episódios, o textinho de apresentação que o Eduardo, que a Kizzy, que a Rafaela fazem para trazer o nosso episódio. E também você pode nos acompanhar nos domingos na Rádio Gaúcha, na programação de sábado para domingo na Rádio Gaúcha, sempre trazendo debates sobre inovação, muitas das sugestões que você mesmo compartilhou e que nós trouxemos aqui. Hoje nós vamos falar de um tema que não é exatamente, a gente sempre traz um case, um negócio, uma proposta, um curso, e dessa vez a gente vai fazer uma provocação diferente. Também porque a nossa essência é problematizar algumas questões que a gente tem falado, impactam a vida das pessoas. O Salt Summit trouxe esse debate e hoje nós vamos falar um pouco sobre as mulheres, o protagonismo feminino no universo da inovação, da tecnologia, da transformação digital, e eu tenho muito prazer em anunciar as convidadas. Eu vou começar aqui pela minha direita com a Letícia Batistella, que é presidente da Procempa. A Letícia, que trabalha há bastante tempo no setor de TI, também trabalha com inovação, transformação, e vai falar um pouco da experiência dela, mas também da transformação que ela vê à frente de um órgão que passa por uma transformação do seu papel, no seu comprometimento com a sociedade, e também na transformação das mulheres ao longo da tecnologia, que nós temos discutido aqui de forma mais adjacente no programa e que agora a gente vai ter fôlego, respiração, né, Letícia, para discutir. Muito bem-vinda, obrigado por estar aqui com a gente. Eu agradeço o convite, é um grande prazer estar aqui discutindo sobre esse tema. Muito bem, e a Aline Busch, que é cofundadora da Ladies in Tech, e para quem não conhece, a gente vai dar um servição lá no final. Ladies in Tech é um grupo que discute como dar suporte para mulheres empreendedoras em startups, e a Aline vem como representante, mas também para falar das questões que envolvem o universo, as questões envolvendo discriminação, incentivo, incremento, permanência das mulheres no universo da tecnologia, na ciência também, que envolve ciência dura. Eu queria te perguntar, Aline, já te agradecendo por estar aqui, fala um pouquinho pra gente, já para introduzir o nosso debate, que puxou, quando vocês venderam a pauta Ladies in Tech, puxou essa pauta pra gente. Como é que surge isso e desde que vocês criaram um grupo, embora não seja tanto tempo, quanta coisa já se transformou, né? Bem-vindo. Olá, obrigada, é um prazer estar aqui e discutir sobre esse tema com vocês. Então, como o Ladies in Tech surgiu? Eu tenho uma startup e as outras duas co-criadoras do Ladies in Tech também têm startups. E no mundo de startup a gente participa de muitos Demo Days, né? O que é o Demo Day? É a finalização dos programas de aceleração. E cada uma de nós, quando a gente estava no Demo Day, a gente percebia que nós éramos as minorias. Então, eu era a segunda mulher, só tinha duas mulheres no grupo do meu Demo Day, eu e mais uma, e as outras cofundadoras também. E a gente percebeu que, na verdade, não é que não existam mulheres nesse ecossistema, mas, na verdade, elas existem, mas estão dispersas ou até mesmo escondidas. Então, a gente percebeu a necessidade de se criar um grupo para ir junta. Basicamente isso, é para dar um apoio, aquele apoio moral de, vamos comigo? Vamos. Então se criou o Ladies in Tech assim, né? A gente também conta a história da Marcele, que é a outra co-criadora, que ela comentou um dia, o meu marido, ele foi para um futebol e fechou um negócio. E aí esse foi um estalo que a gente teve, né? Como é difícil a gente ir para um bar ou ir para uma reunião, né? Ou ir, enfim, para um restaurante falar sobre negócio e fechar negócio com outras mulheres, né? E no mundo da tecnologia isso é muito mais difícil, porque por mais que as nossas amigas também trabalhem, também sejam executivas, o ecossistema de inovação, ele tem suas particularidades. Então, falar sobre equity, enfim, termos do ecossistema é muito difícil para quem não é. Então, a gente criou o grupo para dar apoio
a outras mulheres, CEOs ou fundadoras ou com cargo diretivos de startups ou empresas de tecnologia. Que legal, que legal. E eu queria te perguntar, Letícia, tu trabalha e milita nesse processo de TI e mulheres na TI. Eu acompanhei, já me formei há muitos anos, não precisa dizer quantos, e a gente tinha alguns estereótipos muito marcados quando eu me formei, né? E um deles era que TI era um curso com uma ou duas meninas, assim como enfermagem era um curso com um ou dois meninos, né? E eu queria te perguntar o que tu tem percebido tanto de bom quanto de ruim nesse processo que tu tem acompanhado, sendo uma profissional que trabalha com tecnologia também? Sabe que são ciclos, né? Sei lá, 30 anos atrás, quando tinha um curso que foi... Boa parte dos empresários hoje fizeram na PUC, que é análise de sistemas, tinham muitas mulheres, era um número considerável. Poderia dizer que era quase maioria. E isso foi baixando, mas por mais que as mulheres elas entravam massivamente na área de tecnologia, poucas chegavam no topo. Poucas eram donas de empresa, poucas chegavam à diretoria, muitas desistiam e iam para outras áreas. A minha área de formação, eu sou advogada, né? E trabalhei logo que eu me formei na Microsoft, na parte de pirataria, busca e apreensão. Acabei abrindo meu escritório para atender as empresas na compra de tecnologia, venda de tecnologia. Acabei me aproximando de várias entidades do setor, fui presidente de algumas, diretora de outras, né, e fui construindo nessa área, né, e sempre fui uma apaixonada por inovação, mas eu não sou técnica. Mas eu vejo nos eventos de uma forma geral. Hoje mesmo, eu fui num evento que está acontecendo no NAU, e eu comentei com a minha diretora técnica, porque além de ser a primeira presidente da Procempa, mulher, eu trouxe a primeira diretora técnica junto comigo. Olha que interessante. E eu disse para ela, nós somos praticamente as únicas mulheres aqui. Um evento de 400, 500 pessoas, né, para CIOs, para a área de tecnologia como um todo, e não tinham mulheres. As mulheres eram assessoras, ou estavam trabalhando no coffee break, ou na imprensa, relacionamento. Então existe realmente um impacto grande. Se a gente vai falar aqui em startups, como a Aline trouxe, vocês imaginam em empresa e em gestão pública. Eu sou a única presidente de PROD, como a gente chama, de empresa pública no Brasil. Não existe outra presidente de empresa municipal, estadual ou federal. Então, assim, existe um grande caminho ainda, uma grande trajetória. E a gente fala muito, temos que fomentar. Realmente tem que fomentar. A gente abriu há 1 ano e meio um concurso na Procempa para repor, depois de muito tempo. E do concurso, de 90 que entraram, né, vamos botar 60 que foram na área técnica, eu acho que de mulheres devem ter sido 5 ou 6. Então não dá nem para dizer que as mulheres não foram preteridas, foi um concurso público. As mulheres realmente elas não vão para a área de tecnologia. Agora, se a gente for ver a área do direito, RH, entraram só mulheres. Então existe, eu acho que uma necessidade de mostrar para as mulheres mais cedo que a matemática, que a tecnologia é sim para as mulheres. Eu acho que tem a ver, eu como advogado não é a minha área de atuação, a matemáticas exatas. Acabei indo por outros caminhos. Mas com certeza a gente precisa trabalhar mais nos colégios, né, antes de entrar na faculdade, para que as mulheres venham para essa área. Porque o concurso público é a maior referencial disso. As vagas estão lá, estão abertas e as mulheres não procuram. Isso, Aline, que a Letícia estava conversando, eu também me peguei pensando aqui que existem as barreiras que são mais psicológicas do passar do tempo, mas também existem as referências, que como a Letícia falou, né, de tu olhar para um setor público e tu dizer assim, quem é o diretor do órgão, né? A gente já se coloca, né, com o nome masculino, porque já está tão arraigado, já é tão identitário, que a gente olha na cabeça e diz assim, bom, quem é o diretor que vai falar sobre esse assunto? E eu queria te perguntar como que a gente discute, se vocês também, esse é um assunto recorrente para vocês, a questão da construção de referências, porque tem uma série de meninas aí que vão ter que escolher a faculdade, ou o curso, ou a profissão, ou tantas outras formações no futuro, e que acabam fazendo isso muitas vezes, né? Eu dando aula, muitas vezes eu quero ser como tal pessoa, ou igual a tal pessoa. Isso aparece também? Sim. Até puxando um ponto que a Letícia trouxe, a gente se pergunta muito
por que a mulher não vai, né, e se inscreve e começa essa trajetória? Porque, ok, realmente tem muitos homens hoje em dia, mas e o start, né? Porque em algum momento tem que dar esse start. Por que não, esse start não ocorre? E aí eu acho que a gente tem que olhar, assim, para muito tempo atrás, né? Porque pensando na área de tecnologia, computador, né, computação, era muito mais comum ver o homem mexendo no computador, enquanto a mulher, infelizmente, ficava cuidando do filho, cuidando da casa, né, enfim. Então, por isso, talvez, que seja mais comum hoje em dia para o homem essa situação. Mas a gente precisa dar o start. É justamente por isso que a gente precisa falar e precisa mostrar que nós estamos fazendo isso. Então, eu não sou desenvolvedora, mas eu consigo entender e conversar com o meu desenvolvedor sobre coisas técnicas. Então, esse também foi um dos grandes motivos da gente criar o Ladies in Tech para falar sobre isso também. Por mais que a gente não seja desenvolvedor, a gente pode sim ou aprender ou falar sobre, né, alguma coisa técnica. Sobre a questão de falta de referência, né? É engraçado tocar nesse assunto porque meses atrás a gente perguntou a gente tem um grupo de WhatsApp. Hoje nós somos mais de 120 mulheres no grupo, só CEOs, fundadoras ou cargos diretivos de startup ou empresa de tecnologia. E a gente perguntou lá, cite uma mulher que você tenha como referência. E a gente nem falou no mundo tech, assim, a gente falou mulher de referência. Foi muito engraçado, porque veio uma mulher brasileira, bem segmentada, do segmento agro, o que foi bem legal, mas de resto, ou era dos Estados Unidos, ou era, enfim, fora do Brasil, ou já tinha morrido. A Rita Lee foi uma citada que maravilhosa, referência total, mas que infelizmente, né, não tá aqui para seguir essa continuidade. Então, a gente percebeu muito essa falta de representatividade como mulher, como força da mulher, sabe? E a gente até não posso dar spoilers, mas a gente tá pensando em alguns eventos para criar essa referência, porque a mulher tem, só falta dar o palco para mulher, sabe? Outra coisa que a gente tá criando é uma lista com nome de mulheres que falam sobre cada assunto. Porque a gente vê muito palestra com homens, né? E aí a gente vai atrás, por que isso aconteceu? Por que chamou esse homem? Poxa, não tinha uma outra mulher que também tem conteúdo, né? A gente não quer cota. A gente quer participar por experiência, né? Por poder falar sobre o assunto. Então, a gente está formando um manualzinho de... quer falar sobre o tema X? Tem essas mulheres. Quer falar sobre o tema Y? Podemos dar as opções dessas mulheres, justamente para começar, para tentar dar um start de mulheres referências, né? Tu tocou num ponto, Letícia, que eu gosto muito eu sempre gosto de puxar esse assunto, e eu acho que é um dos objetivos do podcast, é falar de inovação na vida das pessoas, porque às vezes as pessoas pensam que é ficção científica, né, que é aquela coisa, e eu gosto muito de falar do setor público. A gente já trouxe a secretária de inovação 2 vezes aqui, e eu queria que tu falasse um pouco sobre como é pensar inovação no setor público, porque algumas barreiras, as mais senso comum, envolvem processo licitatório, compras, etc, etc. E a gente está falando de uma barreira cultural que tu está construindo também, presidindo, mas uma outra tu tem que sair com uma marca de que diz assim, nós temos que continuar transformando, afinal, o mundo está aceleradamente, até causando alguma ansiedade na gente, se transformando todos os dias. E eu queria que tu falasse um pouco desse contexto. Quais são os desafios que tu enfrenta no dia a dia? Olha, a gente precisa de uns 3 podcasts para transformar uma empresa pública. Eu vim da área privada, né? Eu participei do Conselho de Administração da companhia na gestão passada, e nessa, por acreditar no projeto da gestão Melo Ricardo, eu assumi esse desafio. Fui indicada pelo Pacto Alegre, tenho muito orgulho. Muito bacana o trabalho. Eles sentaram com o prefeito e me indicaram para fazer essa transformação, e eu entrei na companhia durante uma nova lei que falava da quebra do monopólio da Prosempa, como se dizia, né, que é a Lei da Liberdade Tecnológica, que diz que a prefeitura pode comprar de fora sem perguntar à Prosempa. Ela já podia, né, mas agora de uma forma mais direta. Então eu sabia dessa legislação e eu
acredito muito na livre concorrência, eu acho que é bom para todo mundo. E eu descobri uma empresa surpreendente, né? A Procemp, ela é infinitamente maior do que a gente acredita olhando de fora. Ela é uma fábrica de inovação. Ela tem profissionais lá dentro de gabarito altíssimo. Eu trouxe comigo a Débora, que é a minha diretora de tecnologia, tirei ela da GetNet, uma profissional com 30 anos de Claro, Santander, GetNet. Ela não estava no mercado, ela saiu da GetNet para trabalhar comigo, para a gente transformar, para causar impacto no cidadão. E a gente viu lá dentro profissionais extremamente interessados em transformar. Então a gente está mudando a companhia, eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque a gente está trazendo muita inteligência artificial. Para vocês terem uma ideia, a gente fizemos um convênio com o MIT de Boston e a Santa Casa para detecção de câncer de pulmão com 6 anos de antecedência. A gente tem um aplicativo que foi lançado agora para detecção de câncer de pele, junto com o Hospital de Clínicas, e já fizemos uma parceria com um evento no Mutirão com a Sociedade Brasileira de Dermatologia. A gente trabalha com inteligência artificial num Smart Lab dentro da companhia. E tudo isso mexendo com infraestrutura. Nós temos mais de 270 sistemas legados. E fizemos a primeira venda para fora de Porto Alegre. O estado de Goiás comprou nosso sistema do complexo regulador. Então, Porto Alegre vendendo para o estado inteiro de Goiás. Né, o Caiado veio até aqui, conheceu o sistema. Né, então, a Procemp está trazendo referências e dinheiro para dentro da Prefeitura de Porto Alegre. Então é uma quebra de paradigma, né? A gente não vai virar uma fábrica de software, a gente não vai vender sob demanda, mas tudo que transbordar dentro da companhia e a gente provar que já deu certo aqui dentro, não tem por que não vender para outros municípios, para os outros estados, e por que não para a federação. Trazendo de volta para Porto Alegre tudo que foi investido. Então, e sempre, não poderia deixar de ser diferente, né? Vindo do Pacto Alegre, ligado ao ecossistema de inovação. Ouvindo startups, a gente trabalhou agora com a HPS para a implementação do No Harm, que é uma tecnologia de uma startup também daqui. É incrível, tá? Junto com os nossos sistemas. Então, uma empresa de tecnologia aberta para o mercado, tá? Mas com uma performance altíssima de público interno. Eu vou te provocar antes de passar para a Aline, vou te fazer uma provocação nesse aspecto que tu tocaste, porque muitos dos nossos ouvintes, espectadores, eles não são de Porto Alegre, são de cidades do interior, muitas vezes, ou até de fora, né? E eu queria que tu falasse um pouco sobre... o pessoal estava dizendo, mas o que é uma empresa, é um órgão, é uma secretaria? É difícil mesmo para quem não é daqui entender a Procemp, né? Quem não passa ali na frente da Procemp e diz assim, aqui é a Procemp. Então explica pra gente assim, qual é essa estrutura e no que ela se transformou, porque antes as pessoas entendiam, é uma unidade da prefeitura aqui que trabalha com processamento de dados, mas hoje ela é um pouquinho mais complexa do que isso. Sim, a Procemp tem quase 50 anos, ela é de 77. Ela foi criada para ser a companhia de processamento de dados Procemp de Porto Alegre. Quando fazia sentido ter apenas uma companhia. Hoje em dia o cidadão ele não admite ter que ir até um balcão para pegar uma informação. Ele não quer pagar o IPTU e ter que buscar uma guia no balcão no centro. Ele quer estar no celular dele, não é nem na internet, no celular dele deitado no sofá e pagando uma guia de IPTU com Pix. Ele não quer nem ter que imprimir e pagar em casa. Foi o que eu fiz. Exatamente. Eu também. Não no sofá, mas foi o que eu fiz. Exatamente. O IPTU 100% digital é nosso. Tenho muito orgulho desse projeto. A gente virou a chave ano passado, né? Então, tu conseguir pagar por Pix, por cartão de crédito, né, dentro da tua casa, né, de uma forma rápida e segura. Então, a Procemp ela foi criada para suprir a inovação em 77, quando ela era muito limitada. Por isso, hoje ela precisa se abrir. Então, ela é uma empresa, uma estatal, uma SA, onde 98% das ações são da Prefeitura de Porto Alegre. Os outros são DMLU, DEMAI e DEMAB, tá? Pequenos percentuais, e o principal objetivo, o cliente prioritário é a Prefeitura de Porto Alegre. Então a gente tem mais de 270 sistemas. Então a gente tem eixos importantes como a saúde, né, todo o sistema de complexo regulador, que é gerenciamento de leitos, consultas, procedimentos especiais é nosso. A gente tem um 56 mais POA, não posso deixar de fazer propaganda do nosso aplicativo, quem não tem baixe, que tem várias, né, mais de 100 serviços ali,
até agendamento da Orla, do Guaíba, do Parcão, serviço de segurança, todo o cercamento eletrônico de Porto Alegre foi feito pela Prosempa. A gente reduziu a quase 90% dos furtos e roubos de veículo, tá, através de cercamento eletrônico. Hoje, se vocês entrarem no Total, por exemplo, nas cancelas de entrada, tem as câmeras com o nosso cercamento eletrônico, então os carros que antes eram roubados e deixados lá, foi o primeiro teste. Hoje em dia não são mais, porque imediatamente vai para a Brigada Militar a informação, IPVA não se preocupem, vocês podem entrar lá que não tem ligação com o PTC. Então, toda a gestão da segurança, da fazenda, do meio ambiente, vocês pensam mais de 270 sistemas. E toda a infraestrutura também faz parte da Prosempa. Então, ela é muito complexa. E qual é o nosso maior objetivo como empresa hoje nessa gestão? É ser o maior apoio para a Prefeitura de Porto Alegre inovar, seja como protagonista, seja como apoio. Então, se Porto Alegre precisar de um determinado sistema e não for feito pela Prosempa, a gente vai, como eu fui a São Paulo alguns meses atrás, acompanhando uma das secretarias para comprar um sistema fora, então a gente quer apoiar pelo melhor sistema, sendo ele da Prosempa ou não, né? Porque em linhas gerais a área pública não sabe comprar. Não foram feitos para comprar, e é difícil comprar tecnologia. Tá? Então a gente quer realmente ser um parceiro para desenvolver como protagonista ou como para ser apoio para ir atrás da melhor inovação. Eu queria aproveitar e te perguntar também para a gente conhecer um pouco o teu perfil. Tu falou que está à frente de uma startup. Então fala um pouco de como é que tu foi parar nesse setor de tecnologia, qual é a tua área de formação e quanto tempo tu já está exercendo a atividade de empreender e de inovar nesse setor também. Tá. Bom, eu sou formada em administração, com ênfase em marketing pela SPM. São duas partes na minha vida, na verdade. O empreendedorismo eu comecei desde os meus 15 anos, não foi trabalho infantil, tá? Mas o meu pai, ele se aposentou e comprou uma franquia de uma lavanderia. E aí, desde então, eu entrei na faculdade muito nova, com 16 anos, em administração. Então, paralelamente, eu ajudei ele, sim, a administrar a nossa empresa familiar. Hoje, nós saímos da franquia, nós temos uma marca própria, com 3 lojas aqui em Porto Alegre. E claro que, paralelamente, também eu trabalhei em outras empresas, né? E eu fui fazer um intercâmbio quando eu tinha 22 anos. Fui morar em Dublin. Morei por 1 ano, estudei e trabalhei. E numa das minhas viagens, eu tive contato com um locker, onde eu guardei a minha mala. E aí, quando eu voltei para Porto Alegre, né, eu tava naquela máxima, o que eu faço da minha vida agora? Volto pro mercado, volto pra minha empresa familiar, né, enfim. E aí, eu fui numa apresentação de uma pesquisa da SPM com um sindicato de lavanderia, e dos resultados da pesquisa foi que as pessoas não enxergavam a lavanderia nos bairros. E lavanderia é que nem salão de beleza, tem um em cada esquina. E eu fiquei pensando, poxa vida, como é que eu posso levar a minha lavanderia para onde as pessoas estão? E foi num dia que eu não lembro como que eu fiz a relação, vou colocar um locker nos lugares onde as pessoas trabalham, onde as pessoas moram, para as pessoas deixarem as roupas sujas, a lavanderia vai lá, coleta, faz o serviço e devolve ela limpa. Então, foi assim que surgiu a Colocker. A Colocker é a minha startup de armários inteligentes. Hoje a gente tem também o serviço de lavanderia, mas a gente também funciona como um endereço alternativo de entrega de produtos e serviços através dos lockers. Olha que legal. Então, assim, o empreendedorismo sempre esteve muito presente na minha vida, assim, o que é uma parte boa e uma parte ruim, né? Porque eu tô sempre tentando pensar o que eu posso melhorar num processo ou não. Então, eu sou um pouco metida até com alguns processos, e a tecnologia em si veio na Colocker, né? E eu empreendi sozinha, na verdade, né? Meu pai foi meu investidor e meu apoiador também, meu primeiro funcionário, porque ele também me ajudou, e aí eu fui atrás de desenvolvedores, que é um mercado completamente masculino, né? No Ladies a gente até fala que o mercado ele não é machista, mas sim masculino. Então, nas reuniões que eu fazia com fornecedores, eu até levava o meu pai para fazer um peso, porque eu tinha uma carinha mais ainda de novinha, com 23 anos. Então, ele me ajudou, né, nisso. E a gente fala sobre inovação, né? Você comentou a questão sobre inovação.
Só que inovar também não depende especificamente de uma tecnologia, né? Claro que a minha startup é uma startup de hardware e software, que tem aplicativos, né? Tem um código complexo, porém, inovação é você fazer alguma coisa de um jeito novo, né? Então, não necessariamente precisa de uma tecnologia. Isso no Ladies a gente recebe muitas dúvidas, né? Dessa forma. Tem uma menina que começou uma startup que ela é um marketplace, vamos falar assim, de empregadas domésticas. Então, você não... A tecnologia pode ser um site, não precisa ser um aplicativo, não precisa ser um hardware, né? Então, a inovação é muito mais ampla do que a gente pensa. E uma das coisas que vocês duas comentaram e que eu queria puxar agora, tanto para a experiência da gestão pública quanto da startup, é que muitos dos empreendedores e das empreendedoras que vieram aqui e também das escolas falam muito da importância de reconhecer o erro no processo de transformação e de inovação como algo a ser admitido, ou seja, se aprende, né, e se evolui, ao mesmo tempo que a gente coexiste com uma cultura que não admite o erro, né, e que coloca muitas vezes assim, bom, mas se tu quebrou uma empresa, como é que tu, né, vai fazer esse processo depois? E eu queria perguntar para vocês como é trabalhar com essa perspectiva, não só do ponto de vista do gênero, que eu sei que isso sempre pesa, tem uma balança maior na cobrança, nas expectativas, mas também em apresentar o novo. Eu que dou aula, eu posso falar, levantar a mão e dizer assim, muitas vezes meus alunos entram muito com medo, mas o que é certo? Olha, não tem certo e errado, né? Tem algumas coisas que vão mais para um caminho ou mais para outro, só que ao mesmo tempo faz sentido perguntarem isso para mim, porque a gente passa 15 anos lá ouvindo assim, olha, isso é certo e isso é errado. Né, Letícia? A gente entra com o que é certo e o que é errado. E todo mundo quer acertar, né? Ninguém quer errar. E aí, como é que se lida com isso num cenário onde tá toda hora chegando informação nova? A gente nem sabe o que é certo e o que é errado a todo momento. E vocês têm que errar para saber o que é certo também, né? É que tem uma máxima, né, que a gente usa muito na companhia também. Não existe inovação sem dor. Tudo que é muito fácil não é inovador. Não existe como tu pensar em não errar, não existe como pensar em não sentir dor. Porque senão tu tá na tua zona de conforto. Né? Então mudar, seja uma nova tecnologia, seja inovar realmente, né? Tu tem um processo de transformação e tu tem que incomodar. Foi assim com o Uber quando veio para cá. Desconforta, né? Total, desconforta. Sempre tem alguma área, minoria ou maioria, que se sente de alguma forma desconfortável. Hoje ninguém imagina ter um mercado sem motorista por aplicativo. Não existe como. Todo mundo é usuário. É difícil ter. E tem espaço para todo mundo. Tem espaço para táxi, tem espaço para aplicativo. E a relação a erro, a gente também é uma situação bastante difícil, né? Porque ninguém gosta de errar, é muito ruim errar. Só que quando tu pensa que o ruim mesmo é tu não mudar, eu tenho uma frase que eu gosto muito, a gente não tem que ter medo de mudar, a gente tem que ter medo de não mudar, de não transformar. Então eu acho que é um aprendizado, né? Muita resiliência, e nisso a mulher ela é mais, digamos, madura que o homem, na resiliência ao erro. A mulher, ela volta para dentro, ela pensa como melhorar, até porque a mulher ela tem uma coisa que não é muito confortável, a Aline vai me entender, a gente está acostumada a errar e a se sentir culpada por alguma coisa. A gente já nasce meio que com um chicotinho, né, para ser chicoteado. O homem é mais difícil ele compor o erro, ele digerir o erro. Então, para questões de inovação, a mulher, eu acho que ela está um passo à frente nisso. Eu não gosto só essa é a Letícia de hoje, de ambiente só com mulheres, não gosto de ambiente só com os homens. Eu acho que nessa mistura é que a gente ganha e consegue, inclusive, ser mais tolerante ao erro. Mas assim, não existe uma resposta pronta, né, mas existe a possibilidade de sempre crescer, né, através da dor, através do erro. E a gente acaba aprendendo, até com a inteligência artificial, que o impossível ele é momentâneo. Né? O que hoje é impossível, isso tem toda a história, a trajetória da inovação e da tecnologia, é uma questão de tempo para ele acontecer. Mas causa uma ansiedade gigantesca, né? Porque eu falava com um convidado agora, nem vou me lembrar qual deles, assim, e no final da entrevista ele me falou, acho que o Du vai lembrar, a gente estava falando sobre negócio, ele veio de São Paulo para nos dar entrevista, e eu disse assim, mas vem cá, se a inteligência artificial continuar galopando nesses níveis, o core business de vocês não pode ficar obsoleto? E ele olhou para mim e falou,
É uma boa pergunta, a gente já tem se feito também. E desconforta, né? Ao mesmo tempo que os espaços marcados de poder também desconforta tu mexer com a estrutura deles e até dos sisteminhas, aquele assim, sai do colégio, vai pra faculdade, a faculdade, o intercâmbio, daí o intercâmbio, né? Aline, queria que tu falasse um pouco sobre isso também. Sim. Na verdade, até quando a gente acerta, a gente se sente culpado às vezes, né? Mas, voltando para o ecossistema de startup, assim, graças a Deus hoje, o ecossistema tá mais evoluído do que há 6 anos atrás, quando eu entrei, né? Então, existem inúmeros processos de aceleração, até do próprio governo, da própria prefeitura, tem muitos muito bons, e onde tu consegue aprender com os erros dos outros. Então é mais barato tu aprender com os erros dos outros do que tu errar, né? Só que também você precisa ser muito aberto E madura, né? e Tem que ter maduro maturidade. para você ouvir que a sua ideia não está muito bem formulada e que talvez o caminho que você quer seguir não está certo. O que é muito difícil. Porque a gente se apaixona pela ideia, né? Exatamente, só que esse é o primeiro erro de todo bom startupeiro, é se apaixonar pela solução. Porque, na verdade, a gente diz, né, que você precisa se apaixonar pelo problema. Então, a maioria das startups, a gente precisa dar um passo atrás para repensar, né, o problema, para daí sim fazer sentido se a tua solução tá certa, né? E ela realmente tá solucionando um problema. Então, a primeira coisa é estar aberto. E hoje em dia, com esses grupos, né? Não existe só o Ladies in Tech, né? Existem inúmeros grupos. Existe a AGS, né? Que é a Associação Gaúcha de Startups. No qual tem reuniões. Então, assim, tem muitas pessoas para se falar. É realmente tu querer, né, discutir e ouvir. Eu acho que a primeira lição, assim, de qualquer pessoa que quer abrir uma empresa, mas muito mais uma startup, é ficar aberto a escutar. E é ouvir, né, quem tá aí mais tempo no ecossistema para tentar minimizar o erro, né? Mas sempre vai acontecer, faz parte. Na minha startup também, logo no início, a gente fala muito de MVP, né, que é o mínimo produto viável. Quando a gente inicia, a gente quer, e aí a Dani até fala, né? Não adianta tu ter uma Ferrari se tu não tem uma estrada para andar com a tua Ferrari. Só que a gente quer, né? Porque é bonito. Quando eu abri a Colocker, eu queria ter um locker. Porque a minha solução era ter um locker. E eu tive um locker, e eu gastei uma fortuna para ter um locker, para fazer meu primeiro MVP. E eu vi que eu não precisava, então eu desembolsei, eu investi um valor muito mais alto que eu não precisaria ter no início, né? Então, assim, os primeiros passos é realmente tentar fazer um MVP sem muito investimento, grana, para tentar errar menos, né? Porque pode ser que tu valide a tua solução e a validação é que não vai rolar, né? Que não faz sentido a tua solução. Então, focar no MVP sem um custo elevado aí é uma das primeiras coisas para não errar. Para quem tá no programa, eu falei 2 nomes que eu não lembrava. A Noharm já esteve aqui no programa, né? Então, tinha esquecido de citar. Excelente startup. E o pessoal da Docket, que o Eduardo falou, né? Foi o Pedro que esteve aqui, faz poucos episódios, inclusive. E o Pedro que conversou bastante, foi uma conversa super legal. E se tu tá ouvindo agora o programa, assistindo agora, né? Chegou aqui por causa da Letícia e da Aline. Então, já aproveita e olha lá outros episódios. Tem certeza que tem algum assunto que tu vai gostar, vai achar interessante. E a Noharm é de uma mulher também. Também. Ana Helena. A gente tem um bom equilíbrio, né, Eduardo? Agora eu tava pensando aqui. Uma das coisas que eu queria trazer para vocês é uma reflexão que a Simone, a secretária da Inovação, ela já veio 2 vezes aqui. E ela traz, e eu gosto muito dessa provocação dela, que ela falou que as startups e o ambiente de inovação é uma das saídas para que o Rio Grande do Sul não seja um lugar de evasão de cérebros. E essa é uma aposta que o governador tem falado, que o South Summit tem tentado cumprir, e eu queria pegar um pouco desse recorte e ouvir vocês duas. Eu vou começar contigo, Letícia, assim, vocês... Claro que não é o objetivo, o fim, né? Dizer que precisa profissionais, mas de qualquer forma, tu percebe isso da tua formação original como advogada, mas também trabalhando no setor de tecnologia agora, porque nós sempre tínhamos esse eco, né, da profissão. O sucesso do profissional, muitas vezes, é
o escritório mais alto ou o cargo mais alto de governo, e eu tenho percebido que a realização ela mudou um pouco de mãos. E se a gente conseguir fazer as pessoas terem vontade, e como a Aline falou, fazer as meninas daqui a pouco terem vontade de dizer assim, não, eu vou estudar engenharia mesmo que ninguém da minha família seja engenheiro e vou, né, montar um projeto nessa área e vou fazer um pitch, vou ganhar um financiamento, vou escrever na FINEP. Parece que isso está se transformando também, mesmo num setor público, tu enxerga isso? Olha, eu acho que tem mudado, sim. Eu acho que, como disse a Aline, a gente tem que falar sobre o assunto, a gente tem que inspirar mulheres. A gente tem aí a Lisiane Lemos, que está no governo do estado, que faz um excelente trabalho de inspiração, de motivação. E a gente não falou ainda de mulheres negras, né, que é uma minoria absoluta. Eu tenho procurado, eu tenho algumas fontes, quando tu precisar, Aline, para palestras. Eu tenho sempre buscado indicar 2 mulheres e uma negra. Né? E não é fácil, mas existem muitas. A gente fez uma publicação nas redes da Procempa no Dia da Mulher, tá? E a gente teve uma dificuldade inicial de colocar mulheres negras e acabamos usando mulheres negras já falecidas, né? E fomos atrás e descobrimos inúmeras. E eu acho que isso é um grande trabalho de inspirar mulheres, de visitar colégios. Isso é um projeto que eu tenho antigo, né? Ir até colégios, ensino fundamental, ensino médio, falar. Né? Vocês, Aline, que são CEOs de startups, é um projeto incrível de motivar, mostrar para essas meninas que elas podem sim entrar na área das startups, entrar na área da tecnologia. A gente trouxe a Andressa Rocha, desculpa te interromper, Letícia, a gente trouxe a Andressa Rocha da Afroiatec, que falou sobre isso, e foi muito interessante tocar nisso, porque nós temos poucos comentários negativos no programa, mas a gente teve nesses porque, e ela nos falou, é normal, porque eu sei que se gera uma resistência, né? E isso é interessante, porque é um desconforto mexer em estruturas que estão mais ou menos arraigadas, inovação, né? tem dor, né? Seja qual for ela. Então, assim, a gente tem a Aline, me recordo sobre o nome dela agora, que fala sobre inteligência artificial. É uma jovem negra brilhante, né? Que tem um grande, não digo nem potencial, porque ela já está se concretizando, né? Ela fala muito sobre inteligência artificial e tem tantas outras. Então, eu busco, eu faço uma busca ativa, né? Porque essas mulheres, elas precisam de palco e elas têm um papel tanto quanto nós de incentivar, né? De inspirar outras mulheres. Eu fiz uma palestra num evento do Google, foi antes, a gente perde um pouco da noção na pandemia, mas acho que deve fazer uns 5, 6 anos. Foi um evento na Fierg, sei lá, de 3.000 pessoas. E até hoje, volta e meia eu encontro, eu falei sobre liderança, sobre inovação, eu encontro uma outra mulher que me diz, eu te vi naquele painel, né, e eu falei com a minha filha, falei com a minha sobrinha, eu falei que ela tem que ir para a área de tecnologia, ela tem... Então, se a gente conseguir impactar numa palestra 3, 4 mulheres, essas mulheres começarem a impactar cada uma 3, 4 mulheres, a gente entra num círculo virtuoso. Então, para mim, eu acredito que seja a única forma da gente realmente modificar, é a gente levar mulheres e não só mulheres líderes, mulheres que trabalham na área de tecnologia, que estão iniciando na área de tecnologia. Dentro da Procempa, a gente trouxe várias mulheres para liderança, como gerentes, como supervisoras, né? E não foi porque são mulheres, né? Conversando, até porque tem uma coisa que eu gosto muito, não colocar culpa, responsabilidade no ambiente ou na empresa. É conversar com essa mulher. Outro termo que eu não gosto é empoderar. Eu detesto esse termo, porque empoderar pressupõe que a mulher não tem poder, tem que vir uma força de fora e colocar dentro da mulher. Então, falar sobre protagonismo feminino. Então, tu quer ser líder, porque tem algumas que não querem, e tá tudo certo, né? Tu quer ser líder? Então tá, eu vou te ajudar, vou te apoiar para tu chegar nessa liderança, né? Encontrar dentro de ti o que tu tem de melhor. Então, eu acho que nossa responsabilidade como mulheres que já têm uma certa liderança é inspirar, é provocar outras para que elas também tenham vontade, se quiserem. Né? Porque o lugar da mulher é onde ela quiser mesmo. Não é só ser líder. Se ela quiser ficar em casa, tudo certo também. Senão vira outra ditadura, né? E falaste uma coisa que me pega muito, né? E eu queria trazer um outro recorte para a Aline, que é a questão da renda. Muitas vezes, quando acontecem programas, e programas bem intencionados, né? A gente automaticamente fala assim, e trazer esses meninos da periferia para a tecnologia? A gente já tem um recorte de alguma forma de gênero e a gente percebe que nos programas de inclusão, muitas vezes, as meninas da periferia não estão tão presentes nesses programas de robótica, de ensino de matemática e ciências. E
E tem esse papel também social, né? De a gente dizer que não depende, ou não deveria depender de um recorte de renda. Ou seja, a escalada é para todas, independente do recorte. E esse é um desafio também, né? Sim, esse é um desafio, mas eu acho que são 3 casas atrás, sabe? Eu estava até comentando com a Priscila e com a presidente da Junta, que elas estão, junto com a Lisiane Lemos, elas estão fazendo o programa Avança Mulher Empreendedora. E a gente estava debatendo muito sobre esse assunto, até porque o foco é na Vila Cruzeiro, né, na CUFA e tal. Só que, por que será que talvez essas mulheres mais novas não empreendem, né? Eu acho que também tem muita questão social. Será que essa menina não tem um filho já? Será que essa menina não está cuidando do irmão porque a mãe está trabalhando e não tem com quem deixar? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente debater aqui sobre isso, mas tem muito uma questão social ainda, sabe? Eu acho que ainda tem uma luta muito grande ainda. Claro que é muito importante a gente falar para ela, porque ela precisa pelo menos ter uma visão que isso existe, né? Porque às vezes ela pensa assim, a minha possibilidade é estudar, ir para uma faculdade, se eu conseguir entrar numa faculdade federal e trabalhar numa empresa. Então, você dá essa oportunidade, é como tu abrir uma nova passagem, né? Tu abrir uma porta na mentezinha dela que ela sabe que aquilo existe. Porque, como eu falei, né, a inovação não precisa de tecnologia, ela pode inovar vendendo um brigadeiro, ela pode fazer um site, ela pode entrar no iFood e vender os produtos, né? Então, eu acho que talvez a primeira porta seja mostrar essa porta grande de empreendedorismo para essa mulher, porque de repente ela consegue empreender dentro de casa, cuidando do filho, cuidando do irmão, enfim, ou estudando, né, fazendo o que seja. Porque eu acho que são algumas casinhas atrás, sabe? Mas sim, eu acho que é importante a gente falar, mostrar, levar. E é isso que a gente tá fazendo. Até o Ladies é um dos apoiadores desse programa. E justamente para falar. E uma das coisas que a gente quer fazer muito nesse programa é ouvir. Porque, querendo ou não, a gente tá numa bolha, né? Então, assim, a gente pensa como que a gente pode ajudar essas mulheres ou essas meninas, mas infelizmente não é a nossa realidade. Então, até dia 10 de maio é a inauguração desse programa. Nós, como Ladies in Tech, a gente vai muito para ouvir, para conhecer essas meninas, ouvir as dificuldades. E uma das perguntas que a gente quer fazer, que eu pessoalmente quero fazer, é: o que falta? Se você conhece esse mundo, você não conhece? Se você não conhece, deixa eu te apresentar e me conta o que tu achou, qual é a sua dificuldade de entrar, qual que é a sua dor, né? Então, foi legal, né, você trazer isso à tona aqui, justamente porque é uma coisa que a gente também está avaliando e está estudando e está aprendendo cada vez mais, justamente porque o resultado final é justamente esse, é levar essa nova porta para essas mulheres. Deixa eu fazer uma provocação puxando isso, Aline, que é se o Ladies in Tech tem conseguido chegar nas mulheres empreendedoras, inovadoras do interior. Porque a gente percebe que tem umas estruturas muito sólidas aqui. Eventos, nós temos o Caldeira, o Tecnopuc, o Tecnocinos, mas a gente tem visto eventos de inovação em cidades do interior, em parques tecnológicos, e a gente percebe que eu sou do interior, eu sou de Santa Maria, então a gente percebe quando a gente vem de outros espaços, algumas barreiras são mais sólidas do que outras. E eu queria te perguntar se as meninas e as mulheres do interior estão chegando e estão discutindo isso também. Sim, estão chegando. Claro que numa minoria, né, num percentual menor. Eu sou aqui de Porto Alegre, a Dani é de São Leopoldo, a Marcele está em Portugal hoje. Mas, querendo ou não, o nosso percentual maior é Porto Alegre, porém, sim, existem mulheres de outras regiões. Inclusive, essa semana está acontecendo o Beer Pitch, que é um evento onde a gente vai para um bar beber cerveja, drink, água, refrigerante, o que for, e falar sobre negócios. E tem uma parte desse evento que a gente reserva para as meninas fazerem a apresentação de pitch.
Então, algumas já são escaladas para fazer a apresentação. E vai ser em Pelotas, vai ser a primeira edição do Beer Pitch em Pelotas. Então, te respondendo, assim, existem. A gente participou do Sapiranga Summit também, que aconteceu ano passado. A gente participou do Gramado Summit, já fazem 3 anos que a gente vai pro Gramado Summit. Então, assim, tem meninas de Santa Maria, tem de Pelotas, tem de Novo Hamburgo, São Leopoldo. Sim, só que é até uma minoria ainda, porém uma das nossas metas para esse ano é chegar nessas mulheres, então até já fica aqui o convite. Aí, ó, pronto. Mulheres que são empreendedoras, né, que têm uma startup, alguma empresa de tecnologia ou trabalham em uma, fica aqui o convite para entrar em contato com a gente, fazer parte do Ladies in Tech. Para fazer parte, precisa responder um formuláriozinho super rápido, é só para a gente ter um banco de dados, né, então você consegue esse formulário no nosso site ou no nosso Instagram, né, nas nossas redes sociais, que é Ladies, L-A-D-I-E-S, Intech, I-N-T-E-C-H, BR, no Instagram e no Facebook. E aí, ali no link da bio, tem o nosso link do formulário. Então, assim, vai ser um prazer enorme, até porque a gente está em busca dessas mulheres, né? Então, por favor, venham fazer parte. A gente promete ser super acolhedoras e ouvir vocês, enfim, e ajudar sempre quando a gente puder. Colocamos depois, né, no GZH lá, a gente coloca o link também. A gente tá chegando na parte final e eu queria te perguntar uma coisa, Letícia, que eu tinha colocado aqui no início e a gente acabou falando de outras coisas e eu não perguntei. Cargo de liderança. A gente sabe que a gente está falando de questões comportamentais, mas a gente também está falando de atributos que estão em transformação. Recentemente a gente tem trazido essa discussão até sobre recrutamento. A gente trouxe recentemente uma empresa de recrutamento sobre quais são os valores que esses novos líderes, CEOs, gestores têm que ter. Então, para ti, eu imagino que a diversidade seja multiplicada, porque é uma empresa pública em transformação, que trabalha com tecnologia, que é um setor absolutamente em transformação, num contexto de uma capital que está passando também por um processo de transformação. E eu queria te perguntar, já puxando por esse gancho também, quais são os desafios de ser uma mulher num cargo de liderança e, na tua concepção, o que nos falta para alavancar? Como tu falaste assim, eu trouxe uma diretora técnica e tem que ter mais diretoras técnicas. A gente sabe que existem muitas mulheres capacitadas em áreas que hoje não ocupam esses cargos de liderança por diversas razões que a gente não conseguiria discutir. E eu queria te provocar para trazer esse assunto para cá também. Bom, acho que uma das maiores capacidades hoje em dia, tá, é uma capacidade de recalcular a rota a cada momento. A gente está num mundo que está em transformação a todo momento, então nada pode ser estanque, nenhuma programação pode ser estanque que não pode ser modificada. Tu tem que estar sempre aberta a mudar, a modificar a tua rota, e resolver o melhor formato para isso. Trabalhar numa empresa pública é um desafio ainda maior, porque é a minha primeira vez na área pública, então eu tive que recomeçar. Eu brinco que a minha caixa de ferramentas que eu montei, através de toda a minha vida, eu tive que jogar fora e começar do zero. Eu tive que ter soft skills, hard skills, totalmente novos. Então, assim, é uma mudança de paradigma muito grande, seja mulheres ou seja homens. Eu tenho uma forma de liderar, de muitas vezes desviar de obstáculos. Eu não fujo de uma briga. Eu sou muito, digamos, obstinada, eloquente quando eu vejo os meus desafios, mas eu escolho as minhas lutas. Então, para isso, recalcular a rota é muito importante. Então, assim, é uma capacidade de escolher as lutas, é uma capacidade de pensar todo o tempo se vale a pena. Tem um caso que eu gosto de citar que aconteceu antes de eu entrar na Procempa, mas é muita forma como eu trabalho, especialmente nessas questões machismo, e formas de liderar. Eu fui numa reunião, nós éramos 12 pessoas em Brasília, 11 homens e eu de mulher, e eram lideranças do Brasil inteiro. E sentamos na reunião, eu estava do lado do presidente, eu era, enfim, da diretoria, como todos ali, e chegou na hora de fazer a ata, ele olhou pro meu lado, a única mulher, e disse: Letícia, tu faz a ata. Eu tinha algumas ações que eu poderia fazer. Eu podia ter dado um grito, dito: não, machista, sou mulher, por que eu tenho que fazer? Eu poderia ter só me negado, eu poderia fazer a ata. Daí eu escolhi que eu acho que faz muito perto da forma com que eu encaro. Eu comecei a ata escrevendo e falando em voz alta. Eu, Letícia Batistello, no dia tal e tal, inicio a ata. Primeira determinação
é que a cada reunião, que seriam 12 reuniões, cada um dos diretores escreverá a ata, nunca se repetindo o anterior. Né? Então, assim, eu coloquei todos, eu fiz a primeira ata, não tem nenhum problema, mas eu não virei a secretária da reunião, né, que foi o que pensou, né, não por mal, né, o presidente da ocasião. Então, é a forma como... Eu não bato de frente nessas ocasiões, porque eu acho que não agrega. Não que eu fuja de uma briga, mas acho que tem momentos que tu tem que usar a inteligência e desviar do obstáculo, né? Tanto que eu acabei virando presidente dessa instituição depois, porque é uma forma diferente, né, de ter um embate direto. Bem interessante. Essa história é ótima para a gente terminar, que eu acho que tem também... de alguma forma, né, Letícia, acabar com esses sensos comuns, assim, né? A gente lê às vezes, não sei, vocês que conduzem mais esses eventos devem ver quantidade de homem que vai falar coisas furadas, assim. Sim. É muito importante porque a sensibilidade... Sabe aquelas coisas bem... Tipo, que bom contar com uma mulher bonita na reunião. A Letícia veio ali pra embelezar a reunião. Isso é comum, né? Comunsíssimo. Não, olha... tá bom. Vou até ficar mais feia na próxima. Informação não falta, né? Pra gente encaminhar o final, Aline, eu queria te agradecer por estar aqui com a gente, pedir pra te dar um servição do Ladies in Tech, onde é que vocês vão estar, como é que as mulheres que estão me ouvindo podem aderir, ou se não é uma mulher empreendedora da tecnologia, como é que pode acompanhar o trabalho de vocês, se vocês têm redes, onde é que as pessoas podem entrar em contato também? Bom, então primeiro gostaria de te agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui. Muito obrigada. No Ladies a gente fala que a gente espalha a palavra, então obrigada por dar esse espaço para nós, né, para mim, para poder espalhar a palavra do Ladies e convidar todo mundo então a se inscrever nas redes sociais do Ladies, né, mesmo se não tiver uma startup, uma empresa de tecnologia e quer saber sobre o ecossistema, a gente também informa bastante coisa do ecossistema nas nossas redes sociais, que é Ladies in Tech BR. A gente também tem um site, então ali também tem algumas informações nossas, onde também tem algumas perguntas frequentes e também tem o nosso formulário para quem quiser se inscrever, ladesintechbr.com.br. É só entrar em contato conosco. Se quiser mandar mensagem ali pelo Instagram também, a gente responde, às vezes não na hora, porque a gente também está trabalhando nas startups, né? A gente fala que o Ladies é construído com muito amor, suor e desespero, mas é feito com muito carinho, então podem mandar mensagens por ali, por direct, que a gente responde. E assim, fica aqui o convite também para nos conhecer e participar dos eventos junto conosco. Vocês estão em vários eventos, né? E vocês falaram que são bem frequentes também. No se South eu Summit não vou, vocês também tiveram. Sim, se eu não vou, alguma das outras co-criadoras do Ladies vão, ou alguma integrante do Ladies vai, com certeza. E a gente sempre vai com a camisetinha do Ladies. Ali, ó, dá pra mostrar ali na câmera. Tem a camiseta do Ladies também pra participar. Que já virou conhecida no ecossistema. Não é só integrantes do Ladies que usam, tem alguns atores do ecossistema. Homens também, que a gente faz uma doação e a gente adora quem levanta a nossa bandeira. Então, se vê alguém com uma camiseta dessa, é do Ladies, pode chamar a atenção, pode falar, eu ouvi a Aline e ela falou que eu poderia falar contigo, e pode grudar nessa pessoa que ela vai pegar pela mão e vai te levar nos eventos também. Muito obrigado, Aline. Queria te agradecer também, Letícia, e também para que as pessoas conheçam. Tu falaste um monte de projeto que a ProSempa está tocando, algumas coisas estão ali divulgadas, mas eu que sou da área da comunicação sei que comunicação é sempre apagar incêndio, então não dá para contar todas as histórias, todos os projetos, mas queria que tu falasse um pouquinho para as pessoas conhecer mais o teu trabalho e o trabalho da ProSempa também. A gente tem um projeto que eu sou apaixonada, que é o Territórios Inovadores, né, que é um projeto do Pacto Alegre, que a ProSempa entra nas comunidades e leva o Wi-Fi livre, né, para quem mais precisa. Então a gente iniciou pelo Morro da Cruz, ali no Hub Formou, com o Michel, que é um cara maravilhoso. A gente está na Restinga, a gente está na Vila Planetária, a gente está na Bom Jesus, a gente vai para a região das ilhas, são 7 territórios inovadores, que é um projeto incrível, não é só o Wi-Fi, mas o Wi-Fi sustenta toda a vocação do local. Então é um projeto que eu sou muito apaixonada, porque ele está mudando a periferia da cidade, né? Eu me descobri na inclusão digital. O nosso prefeito fala que inovação só faz sentido se causar transformação social, e eu realmente acredito nisso, não é uma frase, né? A gente precisa levar a inclusão digital para as vilas, para a periferia. Então, e a gente tem muitos projetos, né? O Smart Lab da ProSempa está no meu coração,
gestão, foi criado nessa gestão, tá? Onde a gente leva problemas. Eu gosto muito da frase que tu trouxeste, Aline, que a gente tem que se apaixonar pelo problema e não pela solução. E eu acredito muito nisso, porque, como diz a Débora, minha diretora, o mato é alto na área pública, tem muito para melhorar. E eu queria fazer um chamamento, né? Quem quiser conhecer o que a gente está fazendo, a gente está aberto a conhecer startups, a descobrir novas soluções, a fazer parcerias. Sozinho a gente não faz nada, e o ecossistema ele é muito rico. Então, quanto mais a gente puder se aproximar do ecossistema, puder agregar, levar trabalho para as empresas também, né? Vamos fazer a roda girar. Eu acho que esse é muito o papel da empresa pública, é ajudar a roda a girar, não se fechar, é se abrir para o mercado, para uma forma de potencializar. Eu acredito no papel da empresa pública, né, como uma força motriz, não como única solução, mas para realmente entender o que precisa e trazer para perto da gente o que pode melhorar e impactar a vida do cidadão. Foi muito legal o programa e eu estourei todos os tempos, limites e possibilidades. Significa que rendeu, né? É muito bom isso. Eu agradeço a tua audiência que ficou com a gente aqui até o finalzinho do programa. Compartilha a ideia, compartilha com colegas, compartilha com empresas, com colaboradores, com vizinhos, enfim. Compartilha, faz esse programa ecoar, assim como os outros programas Radar de Inovação. A gente volta na semana que vem. Até lá.